Saudações, queridos irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é o seu canal e quero convidar desde já, assim que ainda não é inscrito no canal, para que possa se inscrever e ativar o sino de notificações e compartilhar este vídeo com os demais irmãos. E não te esqueças de colocar os seus comentários, isto é muito importante e irá de facto nos ajudar no crescimento do canal. Antes mesmo de avançarmos para esta lição número 4, queremos já endereçar as nossas sinceras desculpas pelo fato de não termos conseguido lançar a lição número 3 na semana passada, devido ao trabalho. Estamos engajados numa semana de evangelismo e eu particularmente sou orador nesta campanha evangelística. Teremos 15 dias de estudos bíblicos, mas vamos que vamos, estamos aqui para fazer a lição número 4. Não iremos estudar profundamente a lição, vamos ver os tópicos semanais desta lição, para que os irmãos que acompanham o canal possam estar dentro daquilo que é a lição da Escola Sabatina. Então a lição número 4 tem como tema Em Defesa da Verdade. O nosso verso áureo encontra-se em João capítulo 3, versos 14 e 15. Toma a leitura. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Que verso tão maravilhoso é este? O livro de João ecoa também nas seguintes palavras: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que significa, queridos irmãos, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todo aquele que olhasse para a serpente encontrasse vida, é necessário que Jesus Cristo seja levantado. Por que razão? Cristo é o autor da vida. Cristo é o consumador da nossa fé. Cristo é o nosso modelo. Cristo é quem nós temos que olhar para que tenhamos vida. Então, todo aquele que crer em Cristo Jesus, cumprindo os seus mandamentos, a lei e o testemunho, este terá vida eterna. Porque nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, há muitos hoje que, para chegar a Jesus, têm colocado intermediários. Nós vemos isto no catolicismo romano, em que Maria é colocada como mediatriz. Isto já acontecia no tempo de Jesus. As pessoas queriam que a honra a ser conferida a Jesus como nosso Salvador fosse dada a Maria. Mas isto não é a pura verdade. Isto, como continua nos nossos dias, nós precisamos estar firmes em defesa da verdade, que é a lição que nós vamos estudar. Que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, senão o nome de Jesus. Mas hoje há muitos que querem ser salvos colocando outros mediadores. Isto é engano, é o engano de Satanás. Na lição de sábado à tarde, o autor fala da igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, vamos ver as características da igreja de Esmirna. Uma igreja que sofreu, mas tinha a palavra de Deus. Uma igreja que teve que enfrentar aqueles que se diziam ser judeus, mas não eram, infiltrados, homens que se diziam temer a Deus, mas estavam colocando para baixo o nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8 até 11, nós lemos a respeito da igreja de Esmirna. Acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve isto: aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e voltou a viver, diz o seguinte: quem é este que esteve morto e voltou a viver, está vivo para todo sempre? Cristo Jesus. Vamos ouvir o que Cristo disse. Eu conheço o seu sofrimento e a sua pobreza, mas na realidade vocês são ricos. Sei como aqueles que estão no meio de vós, que se dizem judeus, mas não são, e falam mal de vocês. Eles são da sinagoga de Satanás. Não tenham medo das coisas que vocês vão sofrer. Eu lhes digo que Satanás vai colocar alguns de vós na prisão,
para serem postos à prova, e vocês sofrerão por 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer. Eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que ouve e obedece ao que o Espírito diz às igrejas, aquele que vencer, de maneira nenhuma sofrerá a segunda morte. Por que razão, queridos irmãos? A Bíblia apresenta a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para todos aqueles que morreram em Cristo. Ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram. Mas depois de 1000 anos, os que ressuscitarem após o milênio são os ímpios. Estes vão ressuscitar para a segunda morte. Então aqui, os que morreram, fiéis, pertencentes da igreja de Esmirna, eles estão dormindo, descansando, aguardando a ressurreição para receber a coroa da vida. Porque Cristo prometeu ser fiel até o fim. Ainda que sofram perseguição, tortura, morte, tudo isto é uma prova da lealdade de Deus. Mas porque eles morreram em Cristo, receberam a coroa da vida que Cristo dará. Queres tu, irmão, receber esta coroa? Permaneça firme no Senhor, em defesa da verdade. O assim diz o Senhor. Na lição de domingo nós vemos perseguidos, mas triunfantes. O livro de Daniel, capítulo 7, a partir de versos 21 até 25, diz que um poder ia se levantar, ia perseguir os santos do Altíssimo, ia magoar os santos do Altíssimo, ia cuidar em mudar os tempos e a lei. Nós vimos muito bem, o papado, ao se levantar, perseguiu aqueles que eram tementes a Deus, aqueles que colocavam a Bíblia como sua regra de fé e prática. Ele perseguiu o povo de Deus, maltratou o povo de Deus, aprisionou e matou os que eram fiéis aos mandamentos. Então o papado, ao se levantar, mudou os tempos e a lei. Por isso hoje nós usamos o calendário gregoriano. Quem foi Gregório? Um papa. Mas além disso, o papado mudou a lei de Deus. Em Êxodo, capítulo 20, dos versos 3 até 17, nós encontramos ali a lei de Deus. Mas quando nós pegamos no catolicismo romano, nós vemos que o papado alterou a lei de Deus, conforme a profecia de Daniel, capítulo 7, dos versos 21 a 25. Tendo alterado o segundo e o quarto mandamento. Venha comigo para o livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Vamos ver aqui os versos que nos mostram claramente que o papado, ao se levantar, perseguindo os santos do Altíssimo, magoando e matando os santos do Altíssimo, mudou os tempos e a lei. O primeiro mandamento é Êxodo, capítulo 20, nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Que é este mandamento que o papado mudou, que o papado alterou, retirou das Santas Escrituras. Nos diz, verso 4, não farás para ti imagem de escultura, nem do que existe no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te inclines diante deles, não os adores, nem lhes prestes culto. O papado retirou este mandamento. Por que razão? Porque eles já desde o passado adoravam imagens de escultura. E eles levaram o paganismo e introduziram no cristianismo. Então na igreja de Esmirna nós víamos homens que acendiam incenso aos deuses romanos. Mas aqueles que eram fiéis a Deus continuaram observando os mandamentos. Estritamente este mandamento que proibia a adoração de imagens de esculturas. Nós vemos hoje no catolicismo romano e nas outras denominações apóstatas caídas a adoração de imagens, violando diretamente o mandamento de Deus. Além deste segundo mandamento que o papado adulterou, tirou da lei de Deus, temos o quarto mandamento que nos diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e todas as fontes das águas. Portanto, o Senhor descansou
abençoou e santificou o dia de sábado. Mas quando pegamos o catolicismo, nós vemos que este mandamento foi adulterado. O que é que vemos agora? Em lugar do sábado, nós vemos guardar o domingo e dias de festa. É assim como diz a palavra de Deus? Claro que não. Cumprindo-se a profecia de Daniel, capítulo 7, dos versos 21 a 25. Este poder que perseguiu os santos num período de 1260 dias, correspondente a 1260 anos. Então o papado perseguiu os fiéis de Deus, maltratou e matou aqueles que eram obedientes ao Senhor. Então este período de 1260 anos começou em 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo, quando Napoleão Bonaparte, enviando o seu soldado Berthier, marchou e prendeu o Papa Pio VI. Assim, a besta, que soube que é o papado, recebeu a ferida mortal. Então, durante 1260 anos, o papado esteve ocultando as Santas Escrituras, perseguindo e matando todos aqueles que desejavam obedecer à palavra de Deus. Mas quanto mais morriam, mais fiéis entravam nas fileiras de Cristo. Lição de segunda-feira: a luz vence a escuridão. Nós vemos claramente que o livro de Judas foi escrito para cristãos sinceros que aguardavam a vinda de Jesus. Isto foi dito claramente, que eles amavam o Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo perseguidos, eles triunfavam, buscavam viver a verdade e defendiam esta mesma verdade, mesmo que sofressem grandes baixas. Em cada época houve testemunhas de Deus, pessoas que guardavam no seu íntimo a fé de Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, que mantinham as Escrituras sagradas como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Grande conflito na página 52. Sempre houve fiéis de Deus, em todas as épocas, mesmo Satanás perseguindo e maltratando aqueles que são obedientes. Terça-feira, coragem para permanecer em pé. É o que nós precisamos, amigos. Mantermos-nos em pé, precisamos ter coragem, mas a coragem vem de Deus. Temos que pedir o Espírito Santo, o derramamento da chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor, para termos a coragem que esses homens tiveram, como os valdenses. Este povo que teve as Santas Escrituras na sua língua materna, copiando as Santas Escrituras à mão, eles mantiveram-se firmes, os valdenses. Mas não só os valdenses, muitos outros seguiram o caminho dos valdenses, mantendo as Santas Escrituras como a sua única regra de vida. A estrela da manhã da reforma é a lição da quarta-feira. Nós vemos aqui John Wycliffe, a estrela da manhã, um homem perspicaz em descobrir os erros. Ele não se deteve no silêncio para expor os erros do papado. Ele se levantou, pregou em defesa da verdade. Ele depôs a sua vida e descansa na promessa da vinda de Jesus. John Wycliffe é um exemplo para seguir. Quantas vezes nós vemos líderes, inclusive pastores, abraçando o erro para não perderem os seus cargos, para não perderem os seus salários. Mas John Wycliffe perdeu a vida em defesa da verdade. E John Wycliffe um dia disse: eu prefiro vos ofender com a verdade que deixar a mentira vos matar. São palavras tão fortes. Se muitos hoje pudéssemos nos colocar como John Wycliffe, a verdade poderia triunfar. Onde hoje temos um converso, poderíamos ter 100 conversos, porque John Wycliffe trabalhou dia e noite para expandir a mensagem de salvação. Quinta-feira, animados pela esperança. Enquanto muitos liam o trabalho de John Wycliffe, também se levantaram para defender a verdade. Foram perseguidos, torturados, presos e mortos, mas mesmo assim não voltaram para trás. Como John Wycliffe, morreram em defesa da verdade. Jerônimo Tyndale Lemaitre e muitos outros continuaram firmes na verdade. Não olharam além do presente. Sabiam que pela ressurreição de Cristo, que a morte era um inimigo derrotado. Para eles, o domínio da morte fora quebrado. Eles se apegaram às promessas da palavra de Deus e foram vitoriosos. John Huss,
queridos irmãos, viveu uma experiência semelhante à de Cristo, porque este homem tinha sido transformado pela palavra de Deus. Jerônimo seguiu o caminho do mestre, observando e lendo as escrituras de John Wycliffe, de John Huss. Também prosseguiu com a mensagem. Tyndale, Lemaitre, muitos outros. E nós? O que fazemos com a verdade? Será que nós defendemos a verdade? Quantas vezes nos calamos quando vemos o erro perpetuar-se? Mas o livro de Isaías, capítulo 58, nos diz: clama em alta voz, não te detenhas, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Não devemos nos calar, assim como John Wycliffe não se calou, Tyndale, Jerônimo, Policarpio e muitos outros homens reformadores seguiram pregando a verdade. Em defesa da verdade, eles colocaram suas vidas, esperando a grande promessa, a ressurreição. E por fim, sexta-feira, o estudo adicional. Queridos irmãos, nós precisamos defender a verdade. Precisamos estar sempre firmes na palavra de Deus. Assim como Cristo venceu a Satanás, dizendo, está escrito, precisamos nós também estar ancorados nas mesmas palavras. Está escrito. Assim chegamos ao fim. Quero desejar a todos vós a continuação de um bom estudo. Até a próxima oportunidade.